CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, o CBN Universidade deste sábado, dia 30 de maio de 2020 está começando. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Vamos saber quais são os destaques do programa. Por aqui a gente fala sobre as ações da UEPB no combate ao novo coronavírus. Tem os detalhes do plano de contingência da UEPB com medidas para o momento de pandemia em que vivemos no mundo. Pesquisador do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde é selecionado para gerenciar pesquisa da vacina da Covid-19 na USP. A vacina é uma realidade. Em meio a todo esse caos, em meio a todo esse medo que muitas vezes está sendo colocado, eu posso dizer à população que a vacina é uma realidade e a vacina vem. Em meio ao isolamento social, as famílias de agricultores da feirinha agroecológica da UEPB estão garantindo abastecimento através de pedidos feitos por telefone. A gente te explica direitinho como está sendo esse serviço. Por aqui ainda tem o encerramento da série Direitos Sociais na coluna de Luciano Nascimento. E chegamos, portanto, ao último dos direitos sociais, denominados de assistência aos desamparados. E as dicas de português com o professor Edson Tavares. Todos os cargos chaves da Polícia Federal foram preenchidos por pessoas de Curitiba. Tem erro de português aí. Já vamos ver qual é. E para você que está tendo que trabalhar de casa, temos sugestões para otimizar o home office com o pessoal da CETIC e da UEPB. E ainda falamos sobre economia em tempos de pandemia. Será que é tempo de comprar pensando no futuro ou de garantir apenas o básico? As informações são de um economista e professor da Universidade Estadual da Paraíba. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa com a informação de que a Administração Central da UEPB publicou uma portaria estipulando a suspensão excepcional por 60 dias dos prazos para a defesa de monografias de especialização, dissertação de mestrado e teses de doutorado de forma presencial. O motivo da determinação é a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social. Contudo, existe a possibilidade de apresentação desses trabalhos usando as tecnologias digitais de informação e comunicação, isso estando de acordo com o programa de pós-graduação e seguindo os termos regulamentados pelo Ministério da Educação. A portaria foi publicada no dia 12 de maio e você encontra o documento completo no site da UEPB, o uepb.edu.br. Acesse lá e confere a portaria na íntegra. Agora é hora da coluna de Luciano Nascimento, que encerra a série de comentários sobre direitos sociais. Solta a vinheta. Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E na coluna de hoje encerramos a série Direitos Sociais, ou seja, o 8º programa sobre os direitos sociais esculpidos no artigo 6º da Constituição. A normativização dos direitos sociais, aquilo que podemos chamar de a afirmação civilizatória constitucional dos direitos sociais na cultura brasileira. E chegamos, portanto, ao último dos direitos sociais, denominados de assistência aos desamparados. Aqui, em diversos momentos, nós falamos sobre aqueles segurados que contribuem para o sistema de seguridade social e especificamente para a previdência social. E neste direito social do artigo 6º, como último dos direitos sociais, o último na ordem cronológica, mas não menos importante do que qualquer outro, ou diria tão importante ou mais importante do que qualquer outro, a assistência aos desamparados se caracteriza como benefícios assistenciais a pessoas que não contribuíram para o sistema de seguridade social. Ou seja, nós estamos falando de duas categorias de seres humanos. E essas duas categorias de seres humanos, em momento algum, figuraram como contribuintes do sistema de seguridade social no Brasil.
ou da Previdência Social do Brasil. Em momento algum, essas duas categorias se caracterizaram como contribuintes da Previdência Social. Estamos nos referindo a pessoas com deficiência física e as pessoas idosas em estado de vulnerabilidade social. Portanto, são essas duas pessoas que deverão ser agasalhadas por a ideia dos benefícios de assistência social. Ideia esta esculpida no caput do artigo 6º da Constituição Federal. E no Brasil, com a Constituição de 88, nós tivemos uma série de políticas normativas, portanto, políticas públicas normativas de benefícios assistenciais que contribuíram de maneira direta para a diminuição do número de pessoas em estados de vulnerabilidade e pessoas naquele espaço que nós chamamos de miserabilidade da sociedade brasileira. A Lei 9.533 de 97, por exemplo, que instituiu o auxílio gás às pessoas que não tenham condições sociais de comprar o botijão de gás, que instituía a ideia de uma renda mínima a famílias necessitadas, portanto, duas políticas públicas de estrutura normativa relevantes que foram unificadas em um único programa denominado de Bolsa Família, programa este construído pela Lei 10.836 de 2004. E, portanto, com o Bolsa Família eu tenho uma série de programas de benefícios assistenciais sociais na cultura jurídica brasileira, obviamente cultura jurídica, política, econômica e social brasileira, né? Como um grande guarda-chuva de benefícios sociais a essas duas categorias de pessoas que eu me referi anteriormente. Mas nós sempre tivemos, e recentemente houve uma série de discussões sobre esse benefício, que é o denominado benefício de prestação continuada, ou o BPC, benefício de prestação continuada. E está lá no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. E esse benefício de prestação continuada estabelece a concessão a uma pessoa com deficiência física ou a uma pessoa idosa que não tem condições financeiras de sobreviver o pagamento de um salário mínimo pelo governo federal. Portanto, pessoas com deficiência e idosos sem meios para a sobrevivência. Ora, nós tivemos lá atrás, inclusive, a edição da Lei 8.742 de 93, conhecida como a LOAS, que traz, portanto, uma sistematicidade do benefício da prestação continuada, Ora, mas nós tivemos a reforma da Previdência Social recentemente, no ano de 2019, aprovada pela emenda constitucional número 113 de 2019. E havia uma série de discussões. A posição do governo federal era diminuir de um salário mínimo para meio salário mínimo esse benefício de prestação continuada, o BPC, para as pessoas com deficiência física e idosos sem condições ou meios de sobrevivência. Essa era a posição do Ministério da Fazenda do governo federal em 2019 e do próprio governo federal como gestão. Mas quando chegou ao Congresso, e mais especificamente no Senado, o Senado derrubou essa posição e na emenda constitucional 103 se manteve o pagamento de um salário mínimo para essas pessoas. Isso traduz o embate de duas grandes teorias dentro do direito constitucional. A primeira delas é a denominada teoria do mínimo existencial, que tem como um dos seus estudiosos no Brasil o ministro Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, Fachin, que quando professor universitário desenvolveu pesquisas sobre o tema. A teoria do mínimo existencial estabelece exatamente isso que a expressão nomina. Ou seja, as pessoas precisam de um mínimo para existir. No caso aqui, o referencial como mínimo existencial seria um salário mínimo para que a pessoa pudesse se manter viva nas suas necessidades. Por outro lado, você vai ter uma outra teoria denominada de teoria da reserva do possível. Se a teoria do mínimo existencial ela é direcionada para todos os cidadãos brasileiros que se encontram naquela situação de pessoas com deficiência ou idosos sem meios para subsistir,
A teoria da reserva do possível é direcionada para o Estado no que se refere à sua capacidade financeira de prover esses benefícios assistenciais a essas pessoas. Então o Estado vai argumentar de que, sim, está esculpido na Constituição, sim, está esculpido em normas extravagantes ou especiais de caráter social e de previdência social. Sim, está esculpido em todo o sistema constitucional de direito brasileiro, sim, mas o Estado tem que primeiro observar a sua ideia de capacidade de prover esses benefícios assistenciais, ou seja, qual é a reserva do possível para o Estado? O quanto o Estado tem e pode disponibilizar para cumprir essa função social. A teoria da reserva do possível, portanto, é um argumento que coloca em proteção as finanças do Estado em relação àqueles que necessitam de benefícios sociais de natureza financeira e material para continuar existindo. Portanto, a ideia da assistência dos desamparados no direito constitucional brasileiro, como direito fundamental social dessas duas categorias de pessoa, com deficiência e idosos sem meios para sobrevivência, digamos assim, sobrevive no embate entre teoria do mínimo existencial e teoria da reserva do possível, uma direcionada ao cidadão brasileiro, outra direcionada ao Estado brasileiro. E aqui nós concluímos, finalmente, esta série Direitos Sociais do artigo 6º da Constituição Federal em 8 programas no CBN Universidade. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado com mais direito e cidadania pra gente. E vamos fazer a nossa primeira pausa no CBN Universidade deste sábado. Mas fica sintonizado aqui na rádio que toca notícia que a gente ainda vai trazer os detalhes sobre o plano de contingência da UEPB nessa pandemia de coronavírus. Ainda você vai conhecer quem é o pesquisador do NUT da UEPB, que foi selecionado para gerenciar o projeto da vacina da Covid-19. E já no próximo bloco tem as dicas de português com o Edson Tavares e como você pode comprar produtos agroecológicos da feirinha da UEPB sem sair de casa. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado. E para você que sintonizou agora, o nosso bom dia. Esperamos que estejam todos em casa, se cuidando e cuidando da família, que só assim podemos evitar mais casos do novo coronavírus. E com esse momento em que vivemos, a feira agroecológica que era realizada todas as sextas-feiras no hall de entrada da Central de Aulas de Embodocongó, assim como todas as atividades presenciais na UEPB, permanecem suspensas. Mas as famílias de agricultores que comercializam na feirinha da UEPB e recebem a consultoria da equipe da universidade têm mantido o atendimento para os clientes através de pedidos feitos por rede social e mantendo todos os cuidados com a saúde. O coordenador da feira, o professor Simão Lindoso, encaminhou um áudio para a nossa produção. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, é que a gente entende que nessa época de pandemia, o isolamento social ele se faz necessário. A gente julga muito importante essa prática, e essa prática ela tem que ser uma responsabilidade que parte do individual para o coletivo. Então, quando você consegue tomar essa responsabilidade consigo, você consegue também partir essa responsabilidade para um grupo pequeno e desse grupo pequeno para um coletivo maior. Nesse sentido, então, a nossa feira agroecológica da UEPB, ela obviamente não está funcionando porque as atividades da UEPB também estão todas elas suspensas, mas os agricultores da nossa feirinha, eles acabam fazendo parte também de uma outra rede, né? De uma rede, aliás, que mantém as atividades, inclusive de feira. E, logicamente, com toda a responsabilidade, porque feira é um evento que a gente entende que acaba tendo uma circulação maior de pessoas. Então, nesse sentido, tem feito as medidas de distanciamento das barracas, os agricultores que são grupo de risco não têm ido participar da feira, tem álcool, tem todo o EPI para os agricultores, tem toda uma preocupação com a manutenção da saúde. Justamente por quê? Porque a gente entende que nessa época de pandemia, né, a gente tem que prezar pela saúde. E a saúde ela começa também numa alimentação saudável, obviamente. Então não adianta você estar em casa isolado e se você não está se alimentando bem. Bom, em casa isolado você está se protegendo apenas do contágio do vírus, mas você não está se alimentando bem, você não está de fato se preocupando com a saúde.
Então, a alimentação saudável, ela faz parte desse processo que ele é maior do que simplesmente se isolar para evitar o contágio com o vírus. E nesse sentido, então, os agricultores eles têm feito também as vendas por entrega, por sistema de entrega. Então, você pode, né, ligar num dos contatos que tem lá no nosso Instagram e entrar em contato direto com os agricultores e combinar o dia, organizar direitinho o dia da entrega, certo? De acordo com a produção deles. Eles têm vindo uma vez por semana e eu acho que uma vez por semana é um período bom para quem está ficando em casa fazer uma feira de produtos agroecológicos. Então, a agroecologia ela vem também nesse sentido de contribuir nesse período de pandemia para a gente ter uma alimentação saudável, né? Repensar sobre coisas, né? Sobre a saúde, sobre o bem-estar e também repensar sobre práticas. Então é uma oportunidade que a gente tem de estar com a família, de aproveitar mais a família, entender mais a família, né? E interagir mais com a família. E nada como uma boa alimentação, um prato bem feito, saudável, para a gente poder confraternizar em família. Isso mesmo, professor Simão. É tempo de se alimentar bem e aproveitar a família. E para conferir os contatos dos feirantes que vendem na feirinha agroecológica da UEPB, você pode acessar a rede social deles através do @Feira Agroecológica UEPB no Instagram. Lá você encontra o número de telefone ou de WhatsApp e pode entrar em contato e ver como garantir alimentos mais saudáveis na sua casa e garantindo a manutenção de renda das famílias de agricultores aqui da região. Agora a gente muda de assunto para ficar por dentro das dicas de português com o professor Edson Tavares. Se liga aí! Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! A gente se encontra ao 12:30, propõe o rapaz. A não ser que seja num lugar fresquinho, quem sabe para almoçar, o horário não é dos mais apetitosos. Principalmente porque 12:30 é meio estranho. O correto é 12:30, ou seja, 12:30. Ou, para acabar com esse dilema, 12:30. Agora, atenção! Se essa palavra meio for advérbio, aí é invariável. Ou seja, não muda nunca. Então você vai dizer que a mulher está meio cansada e não meia cansada. Outra expressão que causa dúvidas é quando precisamos utilizar a palavra mesmo. Devemos lembrar que este termo é variável, quer dizer, concorda em gênero e número com a palavra a que se refere. Então, cuidado para não dizer que ela mesmo fez questão de comprar o presente. O correto é ela mesma fez questão de comprar o presente. E se foi mais de uma pessoa, elas mesmas fizeram questão. E o correto é sentar na mesa ou sentar à mesa. Se você vai almoçar, aproxima-se da cadeira e senta-se à mesa, porque sentar-se na mesa é dispensar a cadeira e fazer concorrência aos pratos e tigelas, colocando-se entre eles. Outra dica interessante é para quando quisermos nos referir ao tempo. Influenciados pelo numeral, terminamos por levar o verbo para o plural, como em fazem 2 anos ou fazem 5 horas. Neste caso, o verbo é impessoal e fica sempre no singular, não importando o numeral que o segue. Faz 2 anos, faz 5 horas, faz 1 minuto. Mas veja que eu estou falando especificamente do verbo fazer. Outro verbo transforma o numeral em sujeito e, portanto, concorda com ele. Por exemplo, já se passaram 2 anos e não já se passou 2 anos. Outra dúvida que surge de vez em quando, daqui a 5 minutos. Esse A é com H? Não é. A com H e acento é utilizado quando se refere a tempo passado. Tempo futuro é A, simplesmente, sem H e sem acento. Então, estive aqui há 5 minutos, A com H. E voltarei daqui a 5 minutos, A sem H. Eu já falei aqui, mas vale a pena sempre lembrar que quando usar o verbo haver referindo-se ao passado, isso dispensa a palavra atrás, porque aí fica redundante.
cheguei há 5 minutos ou cheguei 5 minutos atrás. Nunca cheguei há 5 minutos atrás. Para encerrar, em recente pronunciamento na TV, certa autoridade do nosso país afirmou que todos os cargos chaves da Polícia Federal foram preenchidos por pessoas de Curitiba. Vejamos a expressão cargos chaves. Temos aqui um substantivo composto por 2 substantivos. Embora chave exerça a função adjetiva, não é um adjetivo, mas outro substantivo. A regra da flexão dos substantivos compostos diz que quando o segundo substantivo delimitar o primeiro, fica no singular. Somente o primeiro vai para o plural. Assim, todos os cargos-chave. Aliás, todo aluno que se propõe a escrever um artigo acadêmico depara-se com essa questão logo no início, depois do resumo, ao apontar as palavras-chave e não as palavras-chave do texto. Então, pode fechar e passar a chave que a gente terminou. Obrigada, professor Edson, e até o próximo sábado com Português Sem Segredos. E se você, ouvinte, quer participar com a gente aqui do nosso programa, é bem simples. Basta mandar a sua pergunta ou sugestão para o WhatsApp do professor Edson. O número é o 98893-9414. Vou repetir, 98893-9414. E antes de ir para o intervalo, só uma informação rapidinha. É que a Inovatec solicitou o registro de um software que ajuda profissionais de saúde a conhecerem o que tem sido escrito cientificamente sobre a Covid-19. O projeto foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologias em Saúde, o NUTS da UEPB, e batizado de eCovid, que é um programa de computador que faz a catalogação e armazenamento de informações detalhadas do coronavírus. O programa foi criado pela equipe do NUTS no mês de março, logo quando a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como pandemia. Aqui em Campina Grande, o software está sendo usado em várias unidades de saúde que atendem pacientes com suspeitas de infecção por coronavírus, e ele consegue acompanhar toda a literatura da Covid-19, formando um banco de dados da doença. E ainda funciona como ferramenta de interação entre os profissionais da saúde sobre o tema. E diante da relevância do programa, a expectativa agora é pelo registro de patente da tecnologia no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Que bacana, não é? E vamos de intervalo? Na volta, a gente fala sobre economia em tempos de pandemia. E ainda, pesquisador do NUTS é selecionado para gerenciar projetos sobre vacina contra a Covid-19. Fica sintonizado com a gente que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já volta falando de economia aqui no CBN Universidade. É que o momento de isolamento social tem gerado muita divergência entre salvar vidas ou salvar a economia. Esse é um panorama mundial e precisa ser refletido. Nós conversamos com o professor da UEPB e economista, Geraldo Medeiros. E de acordo com ele, os empresários precisam se adequar à nova realidade e se reinventar. Vamos ouvir. Falar sobre os movimentos da economia nesse período é possível ser feito a partir da compreensão de que vivemos um problema muito sério, um problema nunca imaginado, nunca imaginamos que iríamos sofrer, passar por problemas parecidos com esse. E nesse momento não há outra solução a não ser de ficarmos em casa, de nos precavermos, de evitarmos que o vírus chegue, já que ele é fatal, ele leva a mortes, ele é destrutivo. E algumas pessoas que escaparam têm sequelas terríveis. O número de casos cresce, a velocidade que esses casos estão crescendo é uma velocidade assustadora, o sistema de saúde poderá entrar em colapso. Então temos que nos preservar, a economia cai sim, porque o problema existe, o PIB vai cair, mas pouco importa o PIB. O importante é a vida. E num segundo momento a economia poderá sim se recuperar e a renda, a satisfação das pessoas voltar a acontecer. Que é um momento importantíssimo para os empreendedores. As pessoas têm necessidades novas
criadas nessa pandemia porque as pessoas estão em casa, as pessoas não devem e não podem ir ao comércio, as pessoas não podem atender suas necessidades no shopping. Então, o shopping pode ir à casa das pessoas. É o momento das empresas mostrarem, em primeiro lugar, respeito à vida humana, e não desrespeito, e não vergonha, e, em segundo lugar, atraírem esses consumidores. Os consumidores estão com necessidades, eles vão continuar consumindo. Então é preciso que esses produtos apareçam na tela do celular, ou seja, lá em qual espaço for, atrativos, para que esses consumidores comprem e que esses produtos cheguem de forma rápida e segura onde o consumidor estiver. Então, temos que ter essa noção de que o mundo está mudando. Nesse momento, o mundo está mudado. E que daqui a pouco, quando acabar o pico, né, da pandemia, quando a vida começar a voltar, não ao normal, não sabemos quando voltará, mas em algo próximo a isso, que as pessoas se sintam seguras. Precisamos de empreendedores para hoje, para atender a necessidade de hoje, mas também empreendedores que pensem no futuro. Os empreendedores são necessários. Se Jorge Benjó diria, os alquimistas estão voltando, precisamos desses alquimistas, que eles cheguem e que façam a diferença no mundo em que nós vivemos. Também perguntamos a ele como ajustar a conta dentro de casa. O que é preciso ter cuidado nesse momento de pandemia mundial? Escuta aí o que o economista Geraldo Medeiros falou. Com relação às finanças pessoais, então mais do que nunca as pessoas devem se precaverem. Não é o momento de comprarem coisas pensando no futuro, porque nós não sabemos ainda como será o futuro. Não adianta pensar naquela viagem, não adianta pensar naquele evento, porque nós não sabemos quando o evento irá acontecer, quando a viagem irá acontecer. Então, compras de bens permanentes, o mais prudente é não comprar nesse momento, mas de precaver, de garantir o sustento do dia a dia, o sustento da casa, o sustento do que se precisa. Precisamos ser solidários, tem muita gente passando fome. Então não é o momento de fazer compras desnecessárias para esse momento. E isso é possível ser feito porque muita gente tem redução de salários, muita gente tem perda de emprego nesse momento. Então, mais do que nunca é necessário economizar, ter o consumo mais baixo para que o orçamento não se desequilibre. Enfim, o momento é difícil e a gente precisa entender esse momento na complexidade que ele merece nas nossas cabeças. Precisamos entender que o momento é difícil e só entendendo bem o problema é que nós buscaremos as soluções adequadas. Muito obrigado pelo espaço. Abraços a todos e todas as ouvintes. Obrigada, professor Geraldo Medeiros. E vamos ficar atentos que o momento não tá para fazer conta, não. É garantir o essencial, o básico, e ficar em casa. E para os estudantes da UEPB que estão cumprindo o isolamento social da universidade, a Pró-Reitoria Estudantil tem mantido o projeto Proeste na mídia. Foram lançados novos vídeos no perfil @proeste.uepb no Instagram, que falam desde o uso do nome social na instituição até como é o processo de empréstimo de instrumentais e articuladores para os estudantes de odontologia, entre outros assuntos. Essa é uma forma de movimentar a vida dos estudantes durante essa pandemia, e a Proeste tem garantido uma série de atendimentos remotamente para os alunos matriculados de todos os campos da UEPB. Tem acompanhamento psicológico, nutricional, além de garantir o cumprimento dos benefícios estudantis. Pois você que é estudante da UEPB, segue lá a página da Proeste e fica por dentro. E uma outra notícia que vale destaque aqui no CBN Universidade é que um pesquisador do NUTS da UEPB foi selecionado para gerenciar o projeto de pesquisa sobre a vacina para a Covid-19. Ele deve comandar o grupo de pesquisadores do estudo para o desenvolvimento de vacina que está sendo feito no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto com o Instituto do Coração, o INCOR. Quem traz os detalhes para a gente e conta quem é o pesquisador do NUTS é o repórter Ricardo Júnior. Vamos ouvir? Roberto Carlos Júnior é natural da cidade de Souza, no sertão do estado. Formado em biomedicina, é especialista em análises clínicas e microbiologia e mestre em saúde e tecnologia pelo NUTS da UEPB.
Ele foi convidado para participar da seleção e submetido a uma entrevista durante horas com o chefe da pesquisa, o professor Jorge Calil. O representante da UEPB no estudo Desenvolvimento de Vacina para SARS-CoV-2, utilizando VLPs, vai gerenciar o grupo de pesquisadores, como ele mesmo explica para a gente. O meu trabalho vai consistir em direcionar e ter uma visão mais macro de todo o trabalho que vai acontecer durante o desenvolvimento da vacina. Eu vou ser o gerenciador de todos os pesquisadores que vão estar desenvolvendo a vacina e estar sempre alerta à questão de datas, sempre alerta à questão se está precisando de algo. Eu vou ser o Project Manager, ou seja, a questão de gerenciador do projeto da vacina. Para fazer o gerenciamento do estudo, o pesquisador do NUTES da UEPB utiliza ferramentas de gerenciamento que aprendeu durante o mestrado, realizado no Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB. Isso a gente usa hoje ferramentas, como a gente pode ter o exemplo que é o Trello. Existem ferramentas também de PMI, que a gente pode ver que são ferramentas que são muito usadas para a questão de gerenciamento e Project Manager. Então, são ferramentas de tecnologias em que a gente vê aqui, que é parte do nosso mestrado, que podem ser aplicadas em saúde. Muitas vezes não se pensa que não se pode aplicar, mas pode sim, porque deixa um projeto mais fluido. Você consegue ter uma visão mais ampla e consegue realmente lidar com ele de forma melhor, gerenciando de uma forma melhor. O estudo consiste em utilizar a plataforma de vacinas baseadas em partículas de vírus símile conjugado com sequências peptídicas do novo coronavírus, utilizando-os como mecanismo de entrega de antígenos aos componentes celulares do sistema imunológico. A pesquisa está sendo desenvolvida no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto com o Instituto do Coração, o INCOR. Roberto Carlos Júnior está gerenciando um grupo de outros 4 pesquisadores principais, e eles têm uma rotina definida para o andamento do estudo, e boas notícias devem vir em breve. Nós, por semana, 2 vezes, a equipe dos 4 pesquisadores principais junto a mim, a gente se reúne 2 vezes por semana, e 1 vez por semana eu me reúno junto ao professor Calil para a gente fazer alinhamento. O que eu posso dizer é que a vacina é uma realidade. Em meio a todo esse caos, em meio a todo esse medo que muitas vezes está sendo colocado, eu posso dizer à população que a vacina é uma realidade e a vacina vem. Não vou dizer a vocês uma data, mas espero em pouco tempo estar voltando aqui para dizer a vocês uma data de quando a vacina realmente vai chegar. O pesquisador do NUTES da UEPB ainda ressaltou a importância da instituição para o profissional que ele é hoje e deixou uma mensagem de que o estudo e o conhecimento podem mudar o mundo. Para mim é um desafio grande que junto a esse desafio traz uma sensação de paz. Um souzense, um sertanejo que veio do sertão estudar aqui em Campina Grande e que hoje, com todo este aprendizado na Universidade Estadual da Paraíba, chega numa das maiores universidades e está à frente de um dos maiores projetos da América Latina. Isso serve até como incentivo à juventude que vale a pena o estudo, vale a pena você correr atrás. Então, eu deixo essa questão, eu deixo essa perspectiva. É um desafio que me trouxe paz, vale muito a pena. Isso está sendo gratificante para mim. Com informações da Codecom UEPB e apoio da assessoria do NUTES, Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo. E como é bom ver a UEPB também contribuindo nesse processo de formulação de vacina e esperamos que ela realmente esteja disponível o quanto antes. E vamos para mais uma pausa aqui no CBN Universidade. Depois do intervalo, a gente traz dicas da equipe da CETIC UEPB, que vão te ajudar no home office. E ainda os detalhes do plano de contingência da UEPB com medidas para o momento de pandemia do novo coronavírus na instituição. A gente volta em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o último bloco do CBN Universidade deste sábado e com informação sobre a próxima reunião entre os reitores e representantes das instituições de ensino superior e técnico aqui em Campina Grande. O encontro de maneira online através de videoconferência está marcado para a próxima sexta-feira, dia 5 de junho. E a reunião remota está sendo organizada pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Em pauta, os participantes devem discutir retomada das atividades presenciais nas instituições representadas. Por enquanto, a previsão de volta é dia 15 de junho, porém esse prazo pode ser reavaliado na reunião da próxima sexta-feira. E para você ficar por dentro dos encaminhamentos dessa reunião no mesmo dia, é só entrar no site da UEPB, o uepb.edu.br, que no mesmo dia já tem a informação com credibilidade. E nesse período de isolamento social, muita gente tem conseguido ficar em casa, e não é de vida boa não, é com atividade remota, seja por estudo ou a trabalho, o home office está mais presente na nossa vida. E se você está nessa situação, dependendo do computador e da internet para desempenhar as funções, o pessoal da Coordenadoria de Tecnologias da Informação e Comunicação da UEPB, a CETIC, disponibilizou uma série de tutoriais no site da UEPB para facilitar esse processo. E para você ouvinte do CBN Universidade, nossa produção entrou em contato com o Eric Albuquerque, que é assessor técnico da CETIC, e ele deu algumas dicas bem legais para garantir o bom andamento do home office. Vamos ouvir. Essa pandemia de coronavírus trouxe para a realidade da gente e de muitas profissões o home office, né? Apesar de nem todas as atividades que realizamos poderem ser migradas para trabalho remoto, muitas pessoas precisam hoje utilizar as ferramentas computacionais para dar uma resposta e trabalhar da sua residência, já que a gente está proibido de sair, né? Nesse sentido, eu queria dar algumas dicas simples para tentar melhorar o ambiente de trabalho na casa das pessoas. Uma necessidade vital, sem ela você não consegue trabalhar de home office, é ter uma boa conexão de internet. Uma conexão que seja estável e que tenha uma boa taxa de transferência, né? Uma boa velocidade. Então, essa é a primeira dica. Você tem que ter uma boa conexão com uma boa velocidade para você poder desempenhar suas atividades de home office de forma satisfatória. Para melhorar o desempenho do seu computador, você pode tomar algumas providências simples, tipo remover os arquivos temporários, que são os arquivos que, quando você está navegando, ficam no cache do seu navegador, eliminar programas que você não utiliza muito, que ficam em segundo plano, executando e consumindo memória do seu PC, isso torna ele mais lento, então você pode eliminar esses programas. Quando estiver utilizando o navegador, abrir poucas abas, porque os navegadores hoje são dos programas que consomem mais memória do seu computador. Então, quanto mais abas você tiver, mais lento ele vai ficar, a probabilidade de travar é maior. Então, você abre só as abas necessárias. Não deixar programas executando automaticamente. E quando você instalar, não marcar para ele executar automaticamente, porque eles ficam em segundo plano, também consumindo memórias. Se você utilizar notebook, procurar usar ele num local arejado ou refrigerado, se tiver aquelas suporte para laptop que são ventilados, ajuda bastante. Também você poderia fazer backup das coisas que você está fazendo na nuvem, porque ajuda que se seu computador der problema, você não vai perder todo o seu trabalho. Então você pode utilizar, tem algumas ferramentas que são gratuitas no início, dependendo do quanto de volume de dados você tem, como o Drive do Google, ou mesmo o Dropbox. Então é muito interessante utilizar isso, porque você evita de perder o seu trabalho. Outra coisa que você pode fazer também para organizar o seu tempo é utilizar o Google Agenda para lhe lembrar das tarefas que você tem que fazer um cronograma das suas tarefas. É uma ferramenta que eu utilizo e me ajuda bastante. O kit básico que você tem que ter para home office é uma cadeira confortável, bom laptop ou um desktop legal que dê para trabalhar bem com as ferramentas que você utiliza, uma câmera para gravar os vídeos e participar das videoconferências e um fone de ouvido, um microfone, para você poder interagir nas videoconferências e gravar os vídeos
e os áudios que você precisa utilizar no home office. Obrigada pelas dicas, Eric. E também ao pessoal da CETIC. E quando passar esse momento de pandemia do novo coronavírus, com certeza retornaremos em outra realidade. Os modos de trabalho com certeza serão alterados. As prioridades também serão outras. A relação de consumo tem que ser reavaliada, entre tantas outras coisas que devem mudar. Além disso, o cuidado sanitário vai ter que ser redobrado para evitar casos da Covid-19. Pensando nisso e em outros fatores, a UEPB divulgou a versão número 1 do plano de contingência da instituição. O repórter Valério Júnior que traz os detalhes desse documento aqui pra gente. Escuta aí. Desde o dia 16 de março, com a publicação da primeira portaria que provocou mudanças no cotidiano da UEPB, uma série de portarias foram expedidas com o objetivo de orientar e regular as atividades administrativas e acadêmicas em meio à pandemia do novo coronavírus. Recentemente foi divulgado o plano de contingência da instituição, que destaca todas as atividades acadêmicas e administrativas realizadas nesse período e as ações para enfrentamento da crise sanitária da melhor maneira possível. E ressalta a importante função social exercida pela universidade e pelos diversos profissionais da instituição. O plano também elenca as medidas coletivas de prevenção e proteção adotadas nos ambientes institucionais, traz os procedimentos de comunicação de grupo de risco para servidores e reeducandos da UEPB e informa sobre o funcionamento das atividades essenciais da instituição, como a administrativa, que deve funcionar sempre que possível em regime home office, no horário das 8 às 12 horas. Já as aulas presenciais continuam suspensas, mas é sugerido o uso das tecnologias digitais para a ministração de conteúdos teóricos em acordo com todos os estudantes matriculados na respectiva turma. O reitor Rangel Júnior falou sobre o plano de contingência da UEPB. A atividade acadêmica da universidade também está em permanente discussão. A atividade da pós-graduação, a atividade da graduação, perspectiva de retorno de algumas atividades presenciais a partir de um momento de distensionamento social, né? Enquanto o isolamento for regra, enquanto o distanciamento social for uma regra determinada pelos governos, de modo geral, pelas autoridades sanitárias, nós estaremos rigorosamente seguindo essas orientações. Então não cabe à universidade qualquer tentativa de romper com essas regras, apesar de, naquilo que seja necessário, imprescindível fazer, fazemos e faremos, tomando todas as precauções. Qualquer plano que envolva o retorno às atividades presenciais envolverá um processo gradativo. Não tem como as atividades na universidade, do dia para a noite, dizer assim, tal dia recomeça tudo e todo mundo dentro da universidade. Esqueçam isso. Isso não acontecerá, em hipótese alguma. As primeiras atividades presenciais que deverão acontecer na universidade, de estudantes, com professores e estudantes presencialmente, com toda a segurança, eu posso afirmar que serão as atividades das clínicas e laboratórios, que são aquelas imprescindíveis para a formação. Estamos monitorando todo esse processo. Na hora que houver uma indicação das autoridades sanitárias, no sentido de que algumas atividades poderão ir sendo, aos poucos, distensionadas, retomadas com todo um controle de temperatura das pessoas que cheguem aos locais, o controle de temperatura corporal de professores, de técnicos, de estudantes, os rigores do uso de máscara facial, talvez até da face shield, aquela máscara facial frontal com acetato, o controle de todo o processo de higiene dos espaços, a sanitização de todos os espaços, o controle rigoroso para que não haja um processo de infecção em massa, porque nós vamos conviver com esse vírus ainda por um bom tempo. Mesmo depois que tivermos uma vacina, que tivermos um protocolo de tratamento que assegure a cura dos que adoeçam, que adquiram o vírus, nós teremos ainda um tempo de uma convivência limitada de aglomeração de pessoas em todos os sentidos. E a universidade pratica aglomeração de pessoas. A nossa atividade é eminentemente aglomeradora de pessoas. Então nós temos que ter todo um rigor e estamos nos preparando para isso. E nós também na UEPB estamos planejando todas essas questões que envolvem aquisição de equipamentos, que envolvem aquisição de insumos, para que na hora que possa ser viabilizado um
um gradual retorno às atividades, nós tenhamos o ambiente todo preparado para que isso aconteça. Se dependesse de nós, voltaria segunda-feira. Mas, infelizmente, nós temos que ser muito criteriosos, porque a vida estará sempre em primeiro lugar. O plano de contingência será atualizado sempre que necessário. E todos os campos e unidades acadêmicas da universidade seguirão as orientações. Para acompanhar todas as mudanças e os detalhes do plano, basta acessar o site transparencia.upb.edu.br. Com informações da Codecom UEPB, Valério Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Valério. E esse é o primeiro plano de contingência que ainda deve passar por avaliações e possíveis mudanças, mas que todos nós deveremos cumprir no retorno das atividades presenciais em todos os campos da UEPB. E assim, o CBN Universidade deste sábado vai chegando ao fim. E se você perdeu algum trechinho do programa, você pode ouvir na hora que quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho, o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A apresentação foi por minha conta, Natasha Leone. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição técnica e finalização é de Apolo Ricarte e Jorgito, direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até a próxima semana. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.